só lembrando que esse livro citado é considerado, né, pelos mais antigos da nossa geologia, da década de 40, 50, antes dos cursos de geologia existirem no nosso país, né, que foi só a partir de 56, 57, é um atraso de 100 anos, no mínimo, né, com relação aos outros países, e só surgiu porque Getúlio Vargas acabou, por decreto, criando a Petrobras em 53, e aí viram que para procurar achar petróleo tinha que ter geólogo, e a gente não tinha geólogo formado em curso de geologia. Nossos geólogos, na verdade, eram engenheiros de minas, engenheiros civis, geógrafos, naturalistas, etc., mas não haviam cursos formadores da profissão geólogo no Brasil, até que a Petrobras foi criada, e aí isso ficou muito mais claro ainda, que era um absurdo criar uma empresa para procurar petróleo, e aí ter que contratar estrangeiros, porque não havia escola de formação de geólogos no nosso país. Mas então esses mais antigos, da década de 1950, por aí, Otto Leonardo Oliveira, ele é autor de um livro também fantástico chamado Geologia do Brasil, de Oliveira e Leonardo, publicado em 40 e depois republicado em 45, se não me engano, e outros consideram um livro, uma obra-prima, esse livro escrito pelo Hart, com os conhecimentos que ele adquiriu na viagem que ele fez, ainda quando aluno, né, como auxiliar do HCIS, ele e o Derby nem tinha formado ainda, o próprio Derby era aluno também, e eles vieram e depois vieram para a Comissão Geológica do Império, chamados pelo imperador, Dom Pedro II. E aí, com mais conhecimento, ele escreveu esse livro notável para a época, que você pegar e ler esse livro. Eu já li alguns capítulos, porque uma editora brasileira, se não me engano, editora nacional, nos anos 50, editou uma versão em português, que está em inglês aí, isso que você viu da Biblioteca Nacional, né? Mas há uma versão em português, uma tradução, e que mostra que realmente é um espetáculo. Por quê? Porque a descrição, isso eu aprendi no meu curso de geologia, que a gente tem que diferenciar a descrição da interpretação. Quando eu descrevo um corte numa estrada, né, do solo, depois vem a rocha meio intemperizada até a rochação, eu faço a descrição, cor, uma série de coisas, tamanho, espessura, etc., etc. Eu tenho que ser fiel ao que eu estou vendo, como se eu estivesse fotografando. Por quê? Porque vai estar sempre assim, daquele jeito. Daqui a 200 anos, se alguém passar por ali, não vai ver muito da diferença. Se tiver, muito pouca, por questão de intemperismo e tal, mas na parte superficial. Mas, se eu descrevi que é uma rocha cinza, com dobramentos ou com fratura, etc., quem for daqui a 200 anos vai ver a mesma coisa. Agora, a interpretação, eu digo que aquela rocha cinza é um granito. Daqui a 200 anos, alguém com tecnologia mais moderna pode chegar e dizer, não, ele achou que era um granito na época lá, em 1760. Mas agora, em 2013, eu mandei fazer uma lâmina e vi que não é bem um granito. Na verdade, é um gneiss, né, que parece até um granito, mas não é, porque já tem sinais de metamorfismo que eu só pude ver na lâmina. Lá no campo ele não pôde ver, e quem for não vai ver, vai achar também que é um granito. Então eu classifico isso como, na verdade, um gneiss muito parecido com granito, porque é a mesma mineralogia, são os mesmos minerais, mas como houve metamorfismo, eu não posso classificar como granito. Isso quer dizer, vocês estão vendo, mas a descrição está correta, não mudou. O que ele viu foi o mesmo que o outro viu lá atrás. Você chega num corte, vê sedimentos avermelhados da formação Barreiras, que eu já posso depois dizer que não é a formação Barreira, pode ser outra formação, mas os sedimentos, né, estratificados, com cores e areias mais grosseiras na base, passando para o material mais fino no topo e tal, eu descrevo aquilo fielmente, é uma fotografia. E vai estar sempre assim. Então, é importante a gente, na geologia, pelo menos, eu não sei nas outras, diferenciar o que eu estou vendo, a descrição de campo. Isso a gente aprende logo no primeiro ano, quando a gente faz as primeiras aulas de geologia de campo.
com os professores. Descrever fielmente e interpretar, porque normalmente o aluno já começa interpretando. Ele mal viu, a não sei quantos metros de distância, nem chegou perto para ver direito, e já está dizendo o que é, achando que aquilo ali é um granito, é um guinasco intemperizado, ou é um basalto, ou é não sei o quê, sem, né, nem sentir o cheirinho, nem pegar, não sentir o tato da coisa para dizer com mais precisão. Por quê? Porque está começando. Ele depois vai desculpem a expressão, ele vai quebrar a cara, porque muitas vezes o professor vai chamar a atenção porque ele errou. Errou por quê? Porque não está ainda acostumado com essa coisa de calma. A gente bota no mapa o que a gente está vendo, né? Na caderneta também de campo. A interpretação vem depois, porque aí você coleta material, leva para o laboratório, faz lâmina, faz sedimentologia, enfim, né? Vai para o raio-x, se, por exemplo, for coisa muito fina, tipo argila, para você saber que tipo de argila é, e a gente vai contar a história da geologia daquele local, que depois, somando com as outras, vai ser a geologia daquela região, mas com os dados que a gente pode, aí sim, fazer essa interpretação. A interpretação, assim, de pronto, no campo, quase sempre acaba não sendo a melhor interpretação. Então temos que separar. Tem aqui o nosso amigo geólogo, Manel, sabe bem disso, né? Meu amigo aqui, foi nosso aluno também, está aqui presente. Eu agradeço a sua presença aqui, né? E muito bom que a gente tenha colegas profissionais da geologia nos assistindo aqui, né, no auditório. E depois a gente vai abrir para os debates. Certamente você vai poder falar alguma coisa, contribuir também com alguma coisa. Bom, para dar início, antes de jogar os slides ali na tela, né, eu vou pedir para o meu amigo Ribamar, por enquanto a gente ainda fica na mesa, eu vou dividir com ele 2 textos aqui, para aguçar um pouco mais ainda a curiosidade de vocês. Eu vou ficar com o que está com letra grande, porque eu estou com problema de vista, e a miudinha eu não vou conseguir ler, e vou deixar com ele a miudinha. Aqui, eu diria que nós vamos falar sobre 2 tipos de morenas diferentes que poderiam ser consideradas morenas de agacias. A que eu vou ler, ela não tem vida, é rocha. A que ele vai ler, essa tem vida, é gente. Então eu vou ler primeiro, depois ele termina, tá? Furnas de agacis, anos 50. Esse texto está na internet, e eu copiei e pedi para imprimir, porque eu achei interessante. Na nossa imagem de hoje, vemos uma das formações geológicas mais curiosas do Parque da Tijuca, as Furnas de Agacis, ou simplesmente Furnas. Formação criada por rochas formadas no Paleozoico, aí tem um erro, é um pouco mais antiga que o Paleozoico, mas quem fez o texto provavelmente copiou de coisas mais antigas também. O conjunto de grutas constituídas por grandes lajes de pedra, entremeadas por lagos e quedas d'água, encantam visitantes, desde tempos da chegada da família real, quando descoberto por membros da missão artística, dentre eles Toné, que fixou residência em área relativamente próxima. No segundo reinado, era ponto de parada de aventureiros e exploradores que percorriam a área na qual seria criado o parque em um futuro, é o Parque Nacional da Tijuca, passando a ser, já no século XX, com a melhoria das vias de acesso, um dos pontos mais procurados para piqueniques campestres. Hoje a gente não faz mais esse tipo de piquenique, né? Se tornando um ponto turístico. As Furnas de Agacis, como a própria Floresta da Tijuca, é um dos pontos turísticos mais visitados daqui da cidade do Rio de Janeiro. Já nos anos 60 e 70, 1960, 1970, para não confundir com os anos 80, que é do Agacis, ficou nacionalmente conhecido por ter servido de cenário para inúmeras produções de cinema e televisão, como a toca da famosa Cuca, da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para mim a melhor versão de todas, da Rede Globo, e também
como As Minas do Rei Salomão, filme dos Trapalhões, Renato Aragão e seus companheiros. Embora ainda embora ainda íntegra e relativamente a salvo do vandalismo, salvo as oferendas das religiões afro, deixadas de forma nada cuidadosa por seus devotos, as Furnas têm a sua maior ameaça no rápido processo de favelização que vem acompanhando as encostas da estrada de Furnas viradas para o lado da Barra. As favelas da Mata Machado e Fazenda despejam grande carga de esgoto, que junto com os restos de oferenda transforma a região, antes aprazível, num ambiente fedorento e cercado de poluição. O rio Cachoeira chega ao local totalmente poluído e com uma vazão muito diminuída. A Cascata Grande, oposta das famosas Cascatinhas, um ponto turístico muito visitado no verão, ali a gente chega, está com uma temperatura ótima, né, refrescante, se encontra hoje com sua vazão reduzida e águas poluídas, o que gera um choque quando observamos a cava na rocha, está terminando, tá? A cava na rocha ainda nua e as pinturas realizadas, feitas pela missão artísticas e fotos do início do século XX. Essa missão artística que veio do Império desenhou e fotografou, etc. e tal, essas famosas Furnas do Agassiz. Mais um ponto da cidade que a ocupação irregular ameaça de forma séria. Furnas de Agassiz, anos 50, publicado em 3 de outubro de 2011. Então não é uma publicação assim muito antiga e que pode ser visto na internet. Tá? Então esse texto mostra a importância das Furnas de Agassiz, que tem esse nome, evidentemente, por causa do Luiz Agassiz, né? E o nome é mantido até hoje, só que muita gente não sabe por que chama de Furnas de Agassiz. Furnas é uma espécie de gruta, mas não é uma gruta propriamente dita, porque, na verdade, são blocos que se superpõem e ficam as cavidades que as pessoas, então, chamam de Furnas. E de Agassiz, porque foram estudadas inicialmente pelo próprio Luiz Agassiz, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Vou passar para o Ribamar, para a gente não perder muito mais tempo, para ler, então, que é mais curtinho ainda, a questão das segundas morenas, as outras morenas do Agassiz. Então, o texto é chamado Lugar de Memória e diz o seguinte: desacreditado como cientista por causa de suas equivocadas teorias, nem por isso Agassiz deixou de ser cultuado. Monumentos, montanhas, ruas e avenidas e praças em várias cidades do mundo levam hoje o seu nome. Nos Alpes suíços tem um pico chamado Agassiz. No Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, tem a Pedra de Agassiz e as Furnas de Agassiz, além de uma praça Agassiz e uma rua Agassiz no subúrbio carioca. Em Belo Horizonte, no bairro Floresta, existe uma rua com esse nome, por aí vai. O historiador suíço Hans Fusler, autor de um livro sobre o envolvimento de seu país com a escravidão, achou intolerável a homenagem e criou a campanha Desconstruindo o Agassiz, que briga para renomear o Pico Agassiz com o nome de uma de suas vítimas, um escravo afro-americano chamado Hent. Hans e Sacha conheceram Helena Machado e John Monteiro num seminário internacional, organizado na Unirio em agosto de 2009. Daí nasceu a ideia do livro, que além dos 4 autores, recebeu a contribuição dos pesquisadores Flávio Gomes, Suzana Mileviska e Petri Sarico. Maria Helena percorreu os arquivos e museus da universidade, localizou e analisou o conjunto da documentação relativa à expedição de Agassiz, que permite discutir uma série de questões estratégicas sobre a compreensão do Brasil na segunda metade do século XIX, tais como os interesses norte-americanos na Amazônia, a livre navegação pelo rio Amazonas, os projetos dos Estados Unidos de enviar a população afro-americana para povoar a região e a proibição do tráfico internacional de escravos e o debate sobre a raça e ciência. Então, é um conteúdo bastante rico,
da complexidade que envolveu aí o trabalho de Agassiz no Brasil e aspectos que até hoje estão repercutindo aí em nossa sociedade. Então, vocês estão vendo que, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente voltar na história para entender o presente, projetar alguma coisa para o futuro, não é nada de errado, até porque Agassiz continua na moda, continua sendo discutido. Polêmico, como poucos, né? Ele continua. Ele trouxe um fotógrafo, né? Excelente fotógrafo, e essas fotos foram redescobertas pelas pessoas que fizeram esse livro, que foi em cima dessas fotos. É o outro lado do Agassiz, o Agassiz antropólogo, que não admitia a miscigenação, o casamento, a união, qualquer coisa assim, entre negros e brancos, porque ele achava que isso porque ele tinha umas ideias diferentes do Darwin, por exemplo, que ele não aceitava, tá? E que as raças eram puras. Não teria havido propriamente uma evolução como postulou o Darwin, mas na verdade surgiu uma raça aqui, outra raça ali, outra lá, e cada raça era independente da outra. E se misturasse, segundo esse livro nos conta, né, porque eu também não sabia disso, só conhecia o Agassiz da geologia, da biologia, das furnas de Agassiz, mas fiquei sabendo, então, nas pesquisas, que ele era um tipo de racismo diferente que ele tinha. Por quê? Ele era abolicionista, ele era a favor da abolição, porque ele não queria, eram os escravos juntos com os brancos, os senhores brancos, porque disso nascia a miscigenação, e para ele haveria uma degeneração da raça humana. Era a grande preocupação dele. Por isso que ele queria que acabasse com a escravidão, porque negros para um lado, brancos para o outro, nada de misturar. Não é verdade? Então, e misturando dariam as outras morenas, que pelo visto ele não era muito chegado, né? As morenas dele eram glaciais. As outras morenas, as humanas, tropicais, né? Como a gente pode ver aí no carnaval, muitas delas belíssimas, não vi, e acredito que nenhum de vocês viu nenhuma degeneração nessa mistura. Antes, pelo contrário, pelo que me toca. Eu sou suspeito para falar, mas tenho que falar o que eu penso, né? Para mim, degeneração, Agassiz, me perdoe, a memória do Agassiz, ele foi um sábio, um grande cientista na parte de biologia, conhecedor de peixes como poucos, né? Pegou o material do Spix, que tinha falecido, e qual é o outro mesmo? Max, não. Os dois cientistas que... Não, Hart não, lá da botânica. Márcios e Spix estiveram aqui